Boa tarde, boa tarde. Obrigado a todo mundo que prestigiando aqui o nosso painel com o almoço. É um prazer aqui, a ClearSale tá bombando aqui nesse espaço, acho que ficou bem legal e nada melhor do que terminar aqui no último dia com esse painel. Queria agradecer. Vocês estão escutando? Ah, tá bom. Queria agradecer também, a gente está fazendo esse painel aqui de forma colaborativa, então a gente teve parceiros, além da ClearSale, que ajudaram para a gente estruturar isso aqui. Então, Dynamo, TecBan, CPQD e Oracle, obrigado por nos ajudarem a montar e estruturar isso aqui. Eu queria fazer uma abertura muito rápida, a gente vai passar uns vídeos aqui das empresas que ajudaram a gente a começar a rodar isso aqui com vocês, e depois a gente vai para o painel propriamente dito, tá? Primeiro, bom, acho que talvez nem todo mundo me conheça, meu nome é Marcelo Queiroz, boa parte das pessoas me chamam de Queiroz, eu sou head da área de New Ventures na ClearSale, e o que são novos negócios, principalmente em setor financeiro, e Drex é um deles, fica sobre minha responsabilidade aqui. A ClearSale está desde o início nesse processo. Lá atrás, quando era o Lift Challenge do Real Digital, ele nem tinha o nome do Drex, né, Fábio? E a gente está desde o primeiro participando do piloto, e aqui tem um exemplo de painel que a gente desde o início acreditou que seria um modelo colaborativo, efetivamente do próprio Banco Central promovendo esse modelo de piloto, mas colaborativo com vários parceiros, e a construção coletiva. Eu acho que hoje a gente está tendo um consórcio, talvez seja um dos mais diversos, com vários representantes. A gente vai ter um painel super legal, espero que vocês aproveitem. A gente vai ter aqui primeiro uma rodada em que o pessoal vai fazer algumas perguntas, e a gente vai abrir no finalzinho para vocês também fazerem perguntas, então guardem aí, vai ter um espaço para vocês também perguntarem, tá bom? Você já conhece a ClearSale, a pioneira em antifraude que nasceu junto com as primeiras transações na internet. A empresa que acompanhou de perto todas as transformações digitais, sempre pronta para proteger negócios que expandiram nesse universo, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo. Ao longo de mais de 20 anos, construímos um robusto Data Lake, com colaboração e neutralidade. Temos muito orgulho disso, e também da nossa história. Mas que tal a gente dar um passo à frente? Apresentamos agora a ClearSale sob um novo ponto de vista. Uma empresa que oferece soluções tecnológicas e flexíveis, pautadas em inteligência artificial e machine learning, evoluindo na velocidade que o ecossistema precisa. Isso é estar um passo à frente, adiantando-se às fraudes e aos riscos, usando a inteligência de dados de quem melhor conhece o comportamento digital do consumidor. São múltiplas camadas de proteção que garantem segurança nas transações e autenticações, com mínima fricção. Um completo portfólio de componentes co-criados com clientes e orquestrados por nosso time de especialistas em fraude, pensando na melhor performance. Nosso modelo de negócio é baseado no resultado do seu. E nosso propósito é deixar a vida digital mais simples, segura e justa. Para isso, contamos com um diferencial único, o nosso efeito de rede, que utiliza padrões de ataques identificados em um cliente para proteger toda a base. É assim que impactamos milhares de pessoas todos os dias, validando transações legítimas, concedendo crédito inclusivo, possibilitando a realização de sonhos, protegendo os bons consumidores. Isso é estar um passo à frente da fraude, um passo à frente dos riscos de crédito, um passo à frente na inovação. Conheça mais sobre a ClearSale, sempre um passo à frente. ClearSale, one step ahead. Vivemos em um mundo digital, onde a segurança das nossas informações é constantemente ameaçada. Mas existe uma empresa que trabalha incansavelmente para proteger e garantir o sigilo dessas transações. Eu costumo dizer que a Dynamo é uma empresa de cibersegurança que está no dia a dia das pessoas, tá? Nós estamos, por exemplo, na proteção do Pix, a criptografia do Pix é feita lá no Banco Central com a infraestrutura da Dynamo. A Dynamo está na emissão de milhões de notas fiscais eletrônicas, ou feita pela Secretaria de Fazenda ou pelas grandes empresas no Brasil, mas a gente também está no armazenamento de certificado digital na nuvem, a gente também está no passaporte, a gente está em processamento de cartão, na CNH, enfim. A Dynamo participa da vida das pessoas no dia a dia, levando segurança onde elas não vêm. Nós criamos um barramento criptográfico
onde ele tem diversas possibilidades de explorar o mundo da criptografia, seja com a assinatura digital de um documento, seja com a criptografia de uma transação de Pix ou de SPB, de cartão de crédito, seja pela proteção de dados através da LGPD com anonimização, seja com autenticação de 2 fatores, ou seja na proteção de criptomoedas e moedas digitais através da nossa API de blockchain. Ou seja, esse barramento hoje ele provê tanto no ambiente on-premise quanto no ambiente em nuvem a proteção criptográfica que o nosso cliente precisa. Nós estamos trabalhando com os bancos, fornecendo, ajudando, estruturando, levando tecnologia, levando conhecimento, muitas vezes consultivo, para a estruturação de uma custódia segura de criptoativos. Ela é uma fabricante de solução, ela procura facilitar o uso da tecnologia, essa capacidade dos técnicos, né, e da equipe da Dynamo conseguir também ajudar o cliente na própria aplicação dele. Bom, agora nossos amigos do CPQD. Eu não vou conseguir manter o nível do locutor, não. Bom, CPQD, Centro de Inovação e Tecnologia Nacional, e a gente tem uma responsabilidade danada, que é inovar em parceria. A gente tem destaque em inovação, registro de software, patentes. A gente tem que manter o nível de qualidade das entregas que a gente faz. A gente tem gente no setor financeiro, em telecom, em indústria, no corporate, e a gente está desenvolvendo em parceria com os colegas aqui, alguns dos outros parceiros. Desenvolver em parceria, inovar em parceria é muito mais legal do que inovar sozinho. A gente está trazendo o nosso portfólio de segurança digital, onde a gente atua desde originação, onboarding, ongoing e fidelização, trazendo a tecnologia e segurança através aqui de identidade digital, que o Fernando vai comentar hoje, através de orquestração, prevenção a fraudes, em conjunto com todo mundo aqui, para gerar mais valor para o negócio e conectar a gente em melhores experiências de tecnologia. Obrigado, Tarcísio. E agora o nosso vidinho final aqui para a gente ir para o painel, por favor, da TecBan. Obrigado a presença de todos, é um prazer estar aqui com os colegas, tanto o Jean, o Fernando Marino, a gente já trabalha aí há 1 ano juntos nessa primeira fase do piloto. Fábio Araújo, até mais tempo, né? A gente está desde o Lift Challenge, então aí há 2 anos e meio mais ou menos, que a gente vem participando em conjunto, então é um prazer estar aqui dividindo e uma honra estar moderando esse painel aqui com os colegas. Bom dia a todos, sou o Jean, um prazer aqui estar com vocês, com o Fábio também. A gente trabalhou juntos durante 1 ano nesse consórcio, né? Um consórcio interessante, porque é um consórcio feito de muitas empresas, né? Onde a gente conseguiu fazer parcerias e trabalhar bastante durante esse ano. A gente da Dynamo, né? Só apresentar um pouquinho a Dynamo, sei que o Zanin já falou, mas a gente é um especialista de criptografia, a gente proporciona segurança digital, né? A gente constrói informações, a gente tem soluções para proteger dados, para proteger identidades e para proteger também transações financeiras. Então, esse é nosso DNA, a gente está no dia a dia dos brasileiros, tanto no Pix, né? A gente fornece o Banco Central com a infraestrutura de criptografia. Isso é uma grande honra para a gente fazer isso, mas são diversos outros casos. Por exemplo, se vocês baixam uma CNH digital, tem a Dynamo atrás. Se vocês fizeram a declaração na internet, tem a Dynamo atrás. Então são vários casos, nota fiscal eletrônica, toda a parte de certificação digital também. E a gente tem basicamente um barramento criptográfico aí com várias soluções de criptografia.
e por trás tem uma tecnologia chamada de criptografia em hardware, né? Que basicamente é um servidor feito para proteger chaves de criptografia, feito para processar criptografia de forma segura. E esse mundo de blockchain, a gente entrou nele, já faz uns 3, 4 anos que a gente está mergulhado nesse mundo para trazer segurança nesse mundo. A gente começou também com blockchains permissionadas, então a gente conseguiu ganhar uma expertise nesse mundo, então a gente está muito orgulhoso de participar no Drex com todos vocês aqui. Tá? Boa tarde, pessoal. Bom, meu nome é Fernando Marino, eu sou gerente... mas próximo agora. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Meu nome é Fernando Marino, eu sou gerente de produtos lá no CPQD. E lá no CPQD foi interessante, veio um projeto para a gente, né, com desafio. O desafio era o seguinte, estudar blockchain além das criptomoedas. 2016, hype da cripto, a gente não podia pesquisar cripto, né? E nesse período a gente começou a ver as possibilidades de aplicação da tecnologia, da metatecnologia, né, do blockchain, além das criptomoedas, e uma que logo se destacou para nós foi a questão da identidade, né, que é um problema que está aberto até hoje, é um desafio aí, né, acho que a pior experiência que todo mundo tem hoje na internet, né, não tenho sombra de dúvidas que é o processo de se cadastrar, se identificar e se autenticar, né, em serviços digitais. E o blockchain pareceu uma solução interessante para isso. E nós acabamos nos deparando com essa tecnologia, esse conceito, né, de self-sovereign identidade descentralizada, e começamos a trabalhar de fato com o desenvolvimento disso a partir de 2018. 2016 ainda era muito incipiente, né? Em 2019, nós tivemos a oportunidade de participar do Laboratório de Inovação Financeira Tecnológica, o LIFT, com o FinID, né, que foi uma POC que nós desenvolvemos. E até onde eu sei, é o primeiro desenvolvimento efetivo de uma solução de identidade descentralizada aqui no Brasil. E de lá nós fomos evoluindo, né, o desenvolvimento dessa solução, e hoje tem esse produto do qual eu sou responsável, né, que é o ID do CPQD, que já está em clientes, já tá resolvendo problemas de agora. É bem bacana, tá? Então, bom, eu queria agradecer o convite, né, a confiança por dividir aqui, estar nesse painel. E é uma honra estar com vocês. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Fábio Araújo, eu sou o coordenador da iniciativa Drex no Banco Central, e a gente está trabalhando aqui em conjunto com o mercado desde 2021, 2022, trabalhando na construção de uma plataforma digital pública, de forma colaborativa com os participantes do mercado, com todos os interessados, sempre num espírito de transparência e de discussão, para que a gente possa fazer com que essa infraestrutura seja útil para toda a sociedade. E a gente pretende que, junto com outras infraestruturas digitais públicas que o Banco Central já oferece para a sociedade, o Pix, o Open Finance, o Drex também possa entrar no dia a dia das pessoas e promover a democratização do acesso aos serviços financeiros. E para isso a participação do mercado é fundamental. Eu sempre digo que sem o mercado a gente não conseguiria ter feito os avanços que a gente tem feito até o momento. Obrigado. Obrigado, pessoal. Considerações feitas, então vamos ao que interessa, vamos entrar aí na nossa pauta aqui do painel. A gente passou, tá aí se aproximando da conclusão dessa primeira fase do piloto, né? Então, fazer um breve resumo aqui do que a gente passou. Então, teve uma primeira etapa ali de montagem de ambiente, onde já tivemos alguns desafios, né? Nós fomos, inclusive, um dos consórcios com questões ali com relação à questão dos links, etc. Então, já foi um primeiro desafio. Depois vieram ali as primeiras fases ainda sem a privacidade, né? Então, toda a interação com os smart contracts que o Banco Central disponibilizou, a geração dos tokens, seja o real digital ou Drex de atacado, acho que não sei exatamente qual que é o nome aí que vai ser dado, mas Drex de varejo, depois ver os títulos públicos federais, e agora, onde a gente está agora, na parte da privacidade, aí, já passamos aí pela validação de uma das plataformas definidas e escolhidas aí pelo Banco Central. Estamos aí agora no meio aí dos testes com a segunda e temos ainda mais duas para validar, para concluir essa primeira etapa. Então, já começar a passar aqui para os colegas aí já a primeira pergunta. Passado todo esse primeiro período aí de piloto,
qual a principal oportunidade que vocês viram dentro dessa primeira fase e qual o principal risco também que vocês conseguiram mapear aí entre tudo que vocês viram até agora? Então, vou começar ali pelo Fábio, já está com o microfone. Bem, eu acho que o principal ganho dessa primeira fase foi a discussão e o aprendizado. Como você falou, até para linkar o setor financeiro numa infraestrutura de DLT, a gente teve um desafio, né? A largura de banda que a gente utilizava antes é uma largura de banda que não é compatível com os processos digitais que a gente está acostumado. O RSFN ele usava, dados os tipos de processo, a natureza muito centralizada dos processos, você precisava de uma largura de banda muito baixa. E agora a gente tem um potencial de geração de informação e de trânsito de informação muito maior e aí a gente precisou fazer essas adaptações. Então, isso já foi um ponto importante de aprendizado e, além disso, as discussões sobre as soluções tecnológicas de privacidade também foi um outro ponto onde o avanço foi realmente fantástico. Apesar de a gente estar um pouco atrasado com relação ao cronograma que a gente tinha feito, o fato do Banco Central com os participantes do mercado se reunirem para buscar uma solução para esse problema levantou as forças de vários provedores de solução internacional que se focaram nesse que é um problema fundamental para você ligar o ambiente de DeFi com o ambiente de TradFi, para você trazer as vantagens que você tem no ambiente de ativo digital para dentro do ambiente regulatório, né? Isso estava fora do radar do desenvolvimento do ambiente de ativos digitais, o pessoal estava desenvolvendo para cripto, para DeFi, estava usando as soluções de ZKP para fazer escalabilidade, não para proteger a informação, porque não tem uma preocupação tão grande com a proteção da informação dentro do ambiente de ativos digitais. E quando a gente falou, olha, o problema principal que a gente tem para trazer toda essa tecnologia para dentro do espaço regulado é a privacidade, isso mobilizou agentes ao redor do mundo e tem avançado de uma maneira muito rápida. Eu acho que isso foi o principal ganho. E o principal desafio é exatamente a privacidade. Nós estamos na fronteira, nós temos um problema que ninguém resolveu ainda e nós estamos avançando muito rápido, mas é ainda um desafio que a gente precisa amadurecer mais as soluções. A gente tem certeza que em breve a gente vai conseguir alcançar os objetivos. Obrigado, Fábio. Fernando, quer falar um pouquinho? Bom, legal. Acho que, tiveram vários ganhos aqui, né? Muitos benefícios. Eu acho que um benefício muito bom, além dos que o Fábio já disse, né? Foi porque teve sim uma catalisação na parte técnica, concordo com o Fábio. Então, por exemplo, Bezo era o terceiro framework na lista de prioridades de quem estava estudando DLTs permissionadas. É o primeiro agora. Tá? Então teve esse movimento no mercado de ir para isso. Eu acho que e isso trouxe uma maturidade muito grande para o mercado como um todo. Catalisou não só a tecnologia, mas discussões de negócio. Porque a partir do momento que você começa a ter uma segurança jurídica para você ter tokenização, ativos digitais usando a moeda de um país, e essa conversa ela começa, né, ali com o regulador, no piloto como esse, as instituições, o mercado começa a discutir as possibilidades. Isso é um passo que não dá mais para desver, entendeu? Foi revelado e não dá para a gente voltar, né, para trás. Isso já foi feito e o mercado está discutindo essas possibilidades, o que dá para fazer em termos de desintermediação, possibilidades no mercado secundário. Então, esse ganho dessa discussão, do jeito que está acontecendo, né, de maneira organizada, isso é um benefício, claro, para o setor financeiro como um todo, tá? Isso é bem evidente para mim. Um outro ponto que eu acho interessante colocar aqui, aí olhando para o nosso consórcio, que foi um ganho, nosso consórcio ele é muito plural. E nós nos reunimos muito, conversamos muito, então foi uma chance fantástica de validarmos coisas muito rápido. E muitas ideias ruins
acabava em uma reunião, porque você tinha ali a participação de várias empresas de segmentos diferentes e a gente pôde validar e experimentar coisas muito rápidas, né, conceituais, que faz sentido, que não faz sentido, não é para este momento, né, por exemplo, uma determinada aplicação para o segundo momento e por aí vai. Então esse aprendizado, né, e essa discussão e a visão do mercado, das possibilidades de negócio que ele pode levar, inclusive do ponto de vista de democratização financeira, isso sem dúvidas é um benefício que não vai voltar. Isso vai acontecer. E o peixe foi vendido, então agora precisamos entregar um Drex, né? É um baita desafio. Eu acho que o primeiro desafio, né, olhando para desafios, entregar o Drex. Né? Então, entregar a infraestrutura, a plataforma, esse é de fato um primeiro desafio gigante, né? A moeda de um país não é algo trivial de se fazer. O segundo, eu acho que é a privacidade. E o terceiro, eu insisto na questão da identificação, né, dos envolvidos nessa transação. Não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas. Eu acho que isso é um baita desafio, obrigado, Jean. É um baita desafio que está em aberto, esses 3 pontos. Jean, quer falar um pouquinho também aí? Falou dos oportunidades, desafios. Bom, a gente é uma empresa de segurança digital, né? Então, a gente tentou, quando o piloto foi lançado, né, tinha esse trilema, né, descentralização, programabilidade, privacidade, mas também tinha uma diretriz importante ali, que é a adoção de padrões de resiliência, de segurança cibernética, equivalentes ao que a gente já tem nas infras críticas do mercado financeiro tradicional. Então é um pouco nisso que a gente entrou, para justamente participar de um esforço de pesquisa e de desenvolvimento e ver como é que a gente poderia agregar ali. Então é muito com esse foco de segurança tecnológica e, sobretudo, segurança envolvendo essa nova tecnologia de blockchain permissionada e com a escolha, né, do Hyperledger Bezo. Então, eu acho que concordo com vocês, Fábio, o maior aprendizado que a gente teve é o que o Drex permitiu como catalisador de inovação. Então, a gente conversou com quase todos os players da indústria financeira e acho que, obviamente, os temas de negócio estavam lá em primeiro e a gente vai desenvolver isso na fase 2, então vai ser muito interessante, mas também a gente entrou muito nos temas tecnológicos. E assim, foi uma ocasião das grandes instituições conhecerem muito mais sobre tecnologia blockchain. Não é mais um evangelista perdido dentro do bancão ali, tentando convencer os outros. Não, agora está começando a permear todas as áreas das instituições e do mercado financeiro. A gente olhou um dos riscos principais que acho que a indústria financeira está começando a olhar, é que agora essa nova tecnologia, blockchain, ela também carrega esses riscos. E um dos principais riscos é o tema da própria chave criptográfica representando um ativo financeiro, representando agora dinheiro. Uma chave não é simplesmente um certificado, uma chave de autenticação que eu posso revogar se tiver algum problema, é só um aviso. Não, agora se eu perco uma chave, eu perco realmente o ativo financeiro. E isso é um paradigma novo que agora as instituições estão olhando. A gente está trabalhando muito nesse conceito, nesse risco de como trazer maior confiança, autonomia, independência e controle sobre esses cofres digitais como um todo. Obviamente tem a questão da normatização disso, de como ter essa segurança completamente garantida. Então, você falou, Fábio, da RSFN, obviamente é um dos passos, e tem várias outras camadas que em algum momento vão precisar também ser normatizadas, ter manuais de segurança ali, para que todos os participantes possam aproveitar dessas novas tecnologias e das possibilidades de negócio que isso vai trazer. Legal. Acho que um ponto interessante até que o Fernando comentou aqui, e isso gera muita curiosidade, né? A pluralidade do nosso grupo, né? Mas acho que a gente soube explorar isso muito bem dentro do grupo, porque a gente acabou criando o ecossistema, por mais que tenha muita colaboração entre os 16 consórcios, a gente acabou criando uma espécie de um ecossistema interno, onde a gente temos mais de uma
instituição no consórcio e permitiu a gente fazer essas validações e estressar realmente os testes, trazer alternativas. Então, isso foi um ponto bastante rico. Então, tem um desafio de governança pelo tamanho do grupo, mas tem esse benefício também de poder trabalhar e ter visões diferentes, que traz uma riqueza muito grande para essa discussão, que é o que a gente precisa, né? E aí agora, acho que eu vou direcionar novamente ali para o Fábio. Se a gente fosse resumir, então, falando aí da primeira fase, a gente focou muito nas questões técnicas, infraestrutura, tecnologia, e agora a gente recentemente aí teve a divulgação da segunda fase, onde a gente tem aí, acho que talvez um dos principais pontos divulgados foi a abertura para novos casos de uso, né? Então, nessa primeira fase do piloto, a gente trabalhava ali dentro de um escopo um pouco mais limitado, usando o título público federal como ativo para compra e vendas. E nessa segunda fase agora está aberta aí as inscrições para que novos casos de uso sejam testados, validados durante a segunda fase. Então, eu queria perguntar para o Fábio, assim, o que ele pode compartilhar com a gente sobre a segunda fase e principalmente o que podemos esperar de diferente dessa segunda fase que nós tivemos aí na primeira. Para dar contexto, eu acho assim, é importante ressaltar que na primeira fase o caso de uso foi escolhido pelo Banco Central e os participantes se comprometeram a implementar aquele caso de uso. Então foi uma fase voltada para a infraestrutura. Ela foi voltada para a infraestrutura para que a gente pudesse testar as características básicas dessa infraestrutura e principalmente testar os potenciais soluções de privacidade que a gente poderia aplicar nesse ambiente. Então, agora a gente viu que essa infraestrutura ela é útil para a negociação dos ativos que estão registrados lá, só que a gente pegou um atalho, né? A gente falou assim, olha, essa primeira fase está tudo bem delimitado para a gente focar nos aspectos que a gente precisa resolver agora. Mas então o Banco Central foi o desenvolvedor de todos os smart contracts que foram usados dentro do ambiente, e isso leva às questões. E agora a gente não vai ser o provedor dos códigos que vão rodar aqui, a gente vai prover só a infraestrutura, a plataforma. Então a gente precisa de uma governança para incorporar esses casos de uso. Então essa segunda fase nós vamos olhar os casos de uso, como eles se relacionam, como que a gente vai fazer a governança do deploy de smart contracts dentro desse ambiente e avaliar também como os casos de uso propostos, eles interagem com as soluções de privacidade. Então a gente sabe que cada caso de uso tem um requisito de privacidade diferente. Então você pode, com algumas soluções, viabilizar um caso de uso e pode ser que não viabilize outro. Esse é um aspecto que também nós pretendemos continuar discutindo para amadurecer as soluções de privacidade ao longo dessa segunda fase. Então, nessa segunda fase, para aproveitar e não quebrar o desenvolvimento da plataforma Drex, os consórcios que já foram selecionados para a primeira fase tiveram a oportunidade de apresentar já casos de uso para implantação ao longo do segundo semestre. E ao longo do segundo semestre nós vamos fazer um processo de seleção aberto para que outros participantes do mercado que não se incorporaram nos testes da primeira fase, ou até mesmo para a reorganização de consórcios, que o mercado possa propor mais casos de uso. A gente vai analisar isso ao longo do segundo semestre, para que novos participantes possam entrar, aumentando ainda mais a complexidade do ecossistema, para que a gente possa validar essas regras de governança no início de 2025 e ampliar a possibilidade de participação para outros membros do mercado. Obrigado, Fábio. Vou passar a próxima pergunta para o Fernando. A gente falou aqui na primeira rodada sobre as descobertas ali, principalmente da primeira fase, os benefícios que a gente encontrou. A gente sabe que a ClearSale, junto com a CPQD, ela vem trabalhando aí em alguns temas, fez algumas descobertas interessantes aí, trabalhando com diversas instituições aí ao longo dessa primeira fase. Então eu queria que você compartilhasse, que você pode compartilhar um pouco dessas descobertas também e a aplicação delas também para essa segunda fase, já pensando em novos casos de uso, né? Então como que isso se encaixa? Legal, bacana. Não, foi um processo, uma iniciativa
Foi uma iniciativa muito legal ali entre a ClearSale e o CPQD. Nós entrevistamos aí por volta de 10 instituições, algumas do próprio consórcio, outras de fora do consórcio também, instituições financeiras de pagamentos, sobre os casos de uso do real digital e também o tema específico de identificação, né? Como que se dará a identificação ali das transações nesse ecossistema, né? De participantes, agregadores, como que nós vamos resolver isso. E foi muito interessante os insights, foi bem revelador, né? Nós íamos ali com o banco, né, com as instituições, para entender qual que era a visão deles, os primeiros casos de uso, né, disrupção ali do Drex, e a visão deles foi unânime do sentido que, olha, os primeiros casos de uso serão tokenização de ativos digitais não físicos, tá? Então, no primeiro momento, é você fazer a tokenização de um CDB, de títulos que estejam também atrelados a outros reguladores, como, por exemplo, a CVM. Então, foi bem interessante essa visão. Olha, nós queremos pegar aqui, é aquela hipótese do fruto mais próximo, fácil de colher. Então, você pega e você começa a tokenizar aqueles ativos que já são digitais. Esse é o caminho, o primeiro caminho que eles estão olhando. Eles veem muita possibilidade de negócio e de democratização disso, né? Um que eu achei muito específico foi o da CPR Verde. Esse é muito legal porque diversos aspectos. Ali mostra de fato, de maneira bem tangível, a disrupção, né, do real digital, não apenas do ponto de vista de tecnologia de negócio, mas também do ponto de vista social, o impacto que isso pode causar e também de inclusão digital, de bancarização, né, das pessoas que por vezes não estão nesse ecossistema e passariam a estar para provar ali, né, que estão fazendo ali, estão compliance com a própria SG, que eles podem, né, fazer transações fora, né? Então foi bem interessante essa visão. E aqueles casos de uso que a gente conversa bastante, às vezes até explica, né, para tangibilizar ali o real digital para os leigos, né, você vê que está no segundo momento, tokenização de imóveis, de ativos físicos, etc. Eles estão, olha, isso está para uma outra fase, tem muita coisa para a gente trabalhar agora que está mais próxima da infraestrutura do real digital. Então, achei bem interessante essa descoberta. A segunda descoberta é a relação do onboarding. Essa foi bacana, assim. A gente ia mostrar a questão de identificação, uso de novas tecnologias como credenciais verificáveis, dados autenticados, por exemplo, os dados autenticados pela ClearSale, a ClearSale emitindo, né, credenciais para as pessoas e as pessoas reutilizando esses dados para poder se cadastrar, etc. E autorizar uma transação no Drex, algo nesse sentido. Isso com certeza faz sentido. A gente tem ainda que quebrar a pedra da privacidade. Então, assim, o foco muito grande na questão da privacidade, identificação no segundo momento, mas todos eles desviavam o foco para o real digital e falavam, olha, identificação é um problema, é um desafio e é um desafio para agora, né? Teve até algumas frases fortes, como, por exemplo, eu ficaria decepcionado se isso fosse usado apenas no contexto do real digital, porque tem outras aplicações que são para agora, né? E no contexto do real digital, todos foram unânimes e falaram, olha, nós também estamos esperando algum posicionamento do regulador, tá, do Banco Central, para ver ali qual que é, de fato, o caminho que devemos experimentar, aquilo que faz mais sentido ou não faz sentido para essa plataforma, para dar segurança e efetividade para os testes dentro da plataforma do real digital Drex. Então, esses que foram aí as principais descobertas. Foi bem interessante. Bacana. Obrigado, Fernando. Jean, a Dynamo, como referência aí de segurança, criptografia já no mercado já de longa data, como que vocês estão vendo agora essa parte, principalmente no que tange a questão de segurança, custódia de chaves, dentro desse contexto, né, novo de blockchain e principalmente aí de Drex? Eu mencionei um pouco antes que a gente usa criptografia em hardware, né? A gente tem serviços criptográficos aí, a gente ajuda as empresas a utilizar esses serviços, mas por trás tem um serviço criptográfico em hardware. Por que é importante isso? Porque basicamente é uma fronteira criptográfica onde chaves são criadas de forma segura, onde elas são armazenadas de forma segura e onde processos de criptografia, a gente está vendo aqui, também acontecem de forma segura. Então, mas a gente não traz só segurança, traz também performance, traz estabilidade de aplicações e, sobretudo, a gente traz conformidade, compliance. E isso faz parte digamos, das melhores práticas. Assim, ter essa tecnologia certificada aqui no Brasil,
É o Inmetro que certifica isso, é amplamente utilizado pela ICP brasileira, a infraestrutura de chaves públicas. Todos os certificados digitais são gerenciados, armazenados com essa tecnologia. Tá? Então a gente traz um pouco essas melhores práticas que a gente já utiliza no Pix, no SPB. A ideia nossa é trazer ela também para o Drex. Então a gente já tentou a isso. Hoje a gente está com essa tecnologia não só no nosso consórcio, tem vários consórcios que já estão entrando com POCs para justamente trazer essas melhores práticas para dentro. Essas são melhores práticas que fazem parte dos manuais de segurança, até do Banco Central, no Pix ou SPB recomendam o uso desse tipo de criptografia. Então, o que a gente fez dentro do grupo? São 2 níveis de proteção que a gente traz. O primeiro nível são os tokens, são as chaves criptográficas que me dão acesso ao real digital, ao real tokenizado, aos tokens que vão ser tokenizados ali. São chaves que me dão acesso a esses tokens. Então, a gente consegue proteger essas chaves com uma custódia institucional. Então, isso foi o primeiro bloco. A gente trabalhou bastante também sobre as chaves envolvidas nos contratos inteligentes da própria privacidade, no primeiro caso de uso testado, Anonymous Ether, que envolve uma criptografia diferente, uma criptografia homomórfica, curvas El-Gamal, enfim, é uma criptografia complexa. E o outro nível que a gente trabalhou é sobre a própria infraestrutura. Quando a gente está falando de uma blockchain permissionada, aqui como é o caso, a gente está falando de vários participantes trabalhando juntos, numa rede distribuída juntos, mas, obviamente, esses nós, eles precisam comunicar entre eles precisam se identificar entre eles, tem um processo, um mecanismo de consenso que acontece ali. Tudo isso tem chaves, pode ter certificados também para comunicação ali. Então a gente fez um P&D para botar essas chaves que são utilizadas para validar blocos aqui, ou até certificados de comunicação na segurança de uma criptografia em hardware. Tá? Então é um pouco isso. Segurança de tokens, segurança de transações e também integridade da rede como um todo, fazendo que nós que participam disso façam isso da melhor forma possível, da forma mais segura possível. Na visão do regulador, né, do Banco Central, quais tecnologias ou quais desses temas assim que vocês veem que ainda precisa ali de um maior amadurecimento, principalmente para a gente olhar com atenção para essa segunda fase do piloto? Além da privacidade, que a gente já está amadurecendo, a escalabilidade dos processos é um aspecto que é importante, mas eu acho que isso já está no radar de todo mundo. Isso não é uma coisa que eu acho que eu preciso chamar a atenção aqui. O que eu gostaria de chamar a atenção é sobre as credenciais, sobre a identificação. Eu acho que eu tenho tentado bater nessa tecla, falando, olha, a gente tem muito a ganhar com credenciais verificáveis. E tanto no ambiente do Drex, quanto no ambiente do Open Finance. Quando você faz acesso a serviços através de um ponto de acesso que não que não está dentro do seu ecossistema, você precisa ter uma validação forte daquilo. Você precisa ter, para cada tipo de serviço, você tem um conjunto de credenciais diferentes. Então, isso, se você for tentar fazer isso através de API, as coisas começam a complicar, porque eu tenho que passar um conjunto de credenciais diferentes a cada tipo de cliente, cada tipo de operação. Já se você tiver um ambiente de credenciais verificáveis numa carteira de identidade digital, quando eu for fazer a transação, o outro lado vai me perguntar quais são as credenciais, eu ofereço as credenciais. Se eu não tiver a credencial, a transação não acontece. Se eu tiver a credencial, a transação segue. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental
no ambiente doméstico, entre mercados diferentes, que você necessita diferentes níveis de credenciamento. E quando você pensa no mercado global, no ambiente de pagamentos cross-border, né, de pagamentos transnacionais, cada país tem um conjunto de verificações que tem que ser feitas para fazer uma transação financeira, para fazer uma transferência, para fazer um pagamento. Então, é impossível que a gente uniformize isso internacionalmente dos países. Qual é a melhor forma que a gente pode fazer? A gente pode chegar a acordo sobre credencial a credencial, a idade, de qual é a residência fiscal, e você vai juntando isso, você forma a sua identidade para transacionar nesse ambiente mais aberto. Então eu vejo muitos ganhos que podem ser feitos com essa questão com essa tecnologia de credenciais digitais. Eu acho que o mercado tem que começar a pensar de uma maneira mais aprofundada como fazer uso disso. E eu penso que num ambiente como o Drex, onde você tem, além dos agentes vivos, que são as pessoas que iniciam as operações, você tem os agentes automáticos, que são os smart contracts. Esses smart contracts também precisam de credenciais, porque nem todo smart contract vai poder fazer tudo dentro do ambiente. Então ele precisa checar se as credenciais estão válidas, para que você garanta a integridade das operações que rodam dentro do sistema. Então eu acho que a questão de escalabilidade todo mundo já está vendo, isso aqui é importante se trabalhar, mas olhando um passo à frente, a questão da identidade digital e das credenciais digitais são fundamentais para a gente ter todo o ganho possível nessa tecnologia. Além de outros aspectos de governança que vão ser muito importantes, então a governança dos Oracles vai ser um tópico que a gente vai ter a oportunidade de discutir agora na segunda fase. A governança do deploy de novos serviços também, que é fundamental. Sim, a gente não pode sair qualquer um soltando um smart contract a qualquer hora. Esse smart contract, até se você tiver um sistema de credenciais verificáveis focado em smart contract, isso pode ser uma estratégia de governança. Se alguém colocar um smart contract do nada dentro da rede, esse smart contract não vai ter credencial nenhuma, então ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai precisar adquirir as credenciais para operar dentro da rede. Então, essa é uma estratégia possível, mas a tecnologia é muito flexível. O Banco Central não vai achar as respostas, a gente vai achar as respostas conjuntamente discutindo com o mercado. Então tem vários aspectos de governança que a gente vai ter oportunidade de discutir agora com esses novos casos de uso. Obrigado. Luiz, só complementando um pouco aqui, rapidinho, a questão de governança, né? A governança ela tem dois aspectos muito necessários. Ela tem uma questão de aspecto tecnológico, que é onde você vai definir a questão, né, do que pode, não pode, quais são as obrigações, SLA, tem uma série de coisas que você tem que garantir do ponto de vista tecnológico, inclusive gestão de chaves, né, são um aspecto importante sobre a questão de tecnologia, mas também tem um aspecto humano que é muito importante, tá? Quem que pode fazer parte, quem que pode fazer um deploy, qual que é a responsabilidade quando uma instituição que fez o deploy de contrato inteligente, ela sai, ela tira aquele negócio. Então tem regras de onboarding, offboarding. Isso é muito importante porque é com a governança que a gente vai pegar os riscos e tornar os riscos gerenciáveis a níveis aceitáveis para o mercado. Entendeu? Então, assim, é uma discussão crucial, não tem bala de prata, não é só com tecnologia que você resolve isso, tem também toda uma questão de accountability, é um tema bem interessante que tem que ser estressado, tá? Mas eu queria colocar que tão importante quanto o aspecto tecnológico da governança, o humano é tão fundamental quanto. Tudo bom? Fábio? Oi, tudo bem? Vocês falaram bastante sobre identidade digital e credenciais verificáveis. Na sua visão, para o piloto fase 2, você espera que alguém apresente um caso de uso de identidade digital e isso seja desenvolvido, ou o Banco Central está construindo isso como uma infraestrutura em paralelo com CPQD, ou seja lá quem for? Nós não estamos trabalhando nisso, a gente tem trabalho demais para fazer na infraestrutura e na parte de privacidade. Então eu ficaria muito feliz se alguém trouxesse um caso de uso que fique claro, eu preciso da identidade digital aqui, então eu vou
trazer essa discussão para a rede toda. Isso é Mesmo não sendo um caso de uso de liquidação financeira, que é o propósito da rede do Drex, poderia embutir, então? De fato, o que a gente está procurando são business cases, né? Quando a gente fala de caso de uso, é uma coisa mais ampla. A gente quer business case, e se você me apresentar um business case onde fala, olha, se eu usar a identidade digital aqui, melhoro muito a execução do business case, aí a gente parte do caso específico para o caso geral. Então eu acho que seria uma estratégia mais adequada nesse momento. Tá bom, obrigado. Só complementando um pouco a tua pergunta, a gente está no momento agora, nos consórcios, pelo menos o nosso, onde justamente essa definição dos casos de uso está sendo feita. Essas perguntas que o Marcel fez, a gente fez ela também juntos, foi um trabalho bem intenso, eu imagino que todos os grupos estão trabalhando dessa forma também. Estão fazendo brainstorm intenso. Então nessa última segunda-feira eu achei que ia ser 2 horas de trabalho, a gente ficou o dia inteiro lá na TecBan trabalhando para escolher esse caso de uso e espero que a seleção vai ser muito boa. Excelente. Se não tem pergunta, eu vou aproveitar aqui. Eu queria também. só dar uma complementação na conversa aqui sobre a governança. Um fator fundamental que difere o ambiente como o Drex do ambiente de DLT público é que no DLT público o smart contract diz tudo, a tecnologia tem que dar conta de tudo. No ambiente regulado como é o Drex, a tecnologia não tem que dar conta de tudo. A gente gostaria de colocar o máximo de forma automática para tirar a carga dos agentes todos, mas a gente sabe que isso é impossível. Teoricamente é impossível você ter contratos completos, então você precisa ter escapes que a governança normal, a regulação normal, ela prevê. Então a gente está trabalhando num ambiente onde a gente tem um grau de flexibilidade, uma dimensão de flexibilidade a mais do que o que existe no ambiente de DLT público. Legal. Nesses 2 dias de evento aqui, terceiro dia, tenho dado algumas entrevistas e tem me perguntado, então eu vou passar aqui para o Fábio o que tem mais me perguntado aí nesses 2 dias, né? E principalmente com relação a cronograma, é das perguntas que o pessoal faz, né? Então a gente tem aí pelo planejamento inicial, acho que até julho a gente finaliza ali a etapa dos testes de privacidade. Em paralelo, estão sendo inscritos aí os novos casos de uso, né, a proposição dos casos de uso para a fase 2, que vão para a análise do Banco Central. E no segundo semestre, quais são as próximas etapas? Né? Então, uma vez que os casos de uso estão inscritos, tem uma etapa de avaliação desses casos de uso, e aí quais são os próximos passos para início da fase 2? No início da fase 2, como a gente já tem esse ambiente de parceria estabelecido com os acordos que foram feitos para a fase 1, a gente vai deixar que os smart contracts entrem de uma maneira mais simples, com uma gestão, uma interferência do Banco Central menos forte. Vocês vão começar a fazer o deploy do smart contract e os problemas vão começar a aparecer e a gente vai ver o que a gente tem que fazer para resolver aqueles problemas. Essa é a intenção, a gente vai aprender errando, né? A gente tem muita coisa para definir e com a interação dos casos de uso que vocês vão colocar, a gente vai começar a ver onde é que está dando os problemas e onde a gente tem que interferir para que a governança resolva esse tipo de problema. Então, a ideia é que logo assim que a gente conclua a fase de testes, e conclua a seleção dos projetos que vão entrar, dos business cases que vão entrar, a gente já abra a rede para o deploy dos smart contracts por parte dos participantes. E aí, na sequência, a gente vai abrir uma seleção geral, que vai ter chamamento público, transparência, para que todos que estejam interessados possam entrar. E eles já vão entrar numa fase onde a gente vai ter uma visão de governança um pouco mais consolidada, porque a gente já vai ter tropeçado nas pedras nessa primeira fase com o pessoal do piloto que participou na primeira fase. Alguém com perguntas? Senão eu continuo. Thiago? Acho que
aproveitando aqui a tua pergunta, Luiz, e aí também para o Fábio, você falou do segundo semestre, pensando lá em 2025, né, com a troca da gestão, você vê uma continuidade na agenda de inovação, ou você vê alguma mudança nessa agenda de inovação que o Banco Central tem implementado nos últimos anos? Eu trabalho no Banco Central desde 1998. Eu nunca vi projetos serem interrompidos porque mudou a presidência. Mesmo quando você troca o presidente de um governo para um presidente de um outro governo que são adversários políticos. Eu nunca vi isso acontecer no Banco Central. Claro que cada presidente ele tem uma visão de para onde o mercado deve caminhar, e isso dá um pouco de direcionamento, pode ser alguma mudança de direcionamento, mas a agenda de inovação ela é muito consolidada no Banco Central. A gente tem uma agenda pública na agenda BC Hash, que é natural que a sociedade continue contribuindo com a gente continue desenvolvendo esses produtos, né? Pode ser que entrem outros produtos, entrem outras discussões na agenda de inovação, que o próximo presidente deve achar, naturalmente ele vai querer trazer outros aspectos para discussão, mas os programas que estão em implantação agora, eles seguem, pelo menos isso tem sido a realidade do Banco Central nos últimos 30 anos. Mais alguém? Oi, meu nome é Felipe, a gente é de um Venture Studio Web3 de Curitiba, e eu queria saber de vocês como que está sendo o acompanhamento de vários outros projetos de CBDCs ao redor do mundo. Se eu não me engano, o Marcos da Parfin citou 164 atualmente correndo, 138 correndo paralelamente, né? E como o consórcio acompanha isso e tem aprendido com todas essas outras frentes, e o Banco Central também. Certo. Essa é uma pergunta interessante, porque assim, em 2019 o Facebook falou que queria soltar uma stablecoin global, aí todos os bancos centrais falaram, peraí, agora esse negócio não é mais nicho, agora é sistêmico, então nós temos que entender isso. Então, isso provocou esse grande número de bancos centrais trabalhando no tema CBDC. E a gente partiu de um ponto inicial, que a gente já tinha um sistema de transferências de atacado em tempo real operando, que já é um paradigma internacional. A gente tinha acabado de criar um sistema de transações em tempo real para varejo, que é o Pix, que foi um sucesso muito maior do que a gente antecipava. Então, quando a gente olhou para o cenário internacional, a gente viu, olha, a gente quer fazer sistema de pagamento de atacado, melhorar o nosso sistema de pagamento de atacado. A gente quer usar essa tecnologia para fazer um sistema de pagamento instantâneo. E aí, basicamente, eram essas as ideias que os bancos centrais estavam discutindo. E a gente analisou o potencial e falou, olha, se houver ganho para fazer isso aqui, é um ganho marginal. Não vale a pena entrar nessa tecnologia para isso. Isso nos motivou a olhar a tecnologia de ativos digitais de uma maneira mais profunda. E aí a programabilidade e essa padronização que você traz dentro do ambiente do LT, que faz com que pequenos atores possam entrar, ele se encaixou perfeitamente no que a gente estava já trabalhando no ambiente do Open Finance. Então a gente viu, olha, isso aqui é uma tecnologia onde o Open Finance é nativo e a gente pode democratizar o acesso aos serviços financeiros fazendo uso dessa tecnologia. Quando a gente apresentou isso internacionalmente, as primeiras vezes a cara de todo mundo era assim, não estou entendendo, o que você está falando? Isso aí não é moeda digital de Banco Central. A gente levou um tempo nessa discussão. Hoje, esse paradigma que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil, utilizando uma CBDC como a base de uma plataforma digital pública, onde você pode fazer uso de smart contracts e negociar ativos digitais, ativos tokenizados, né? Ela está se espalhando. Então, os projetos mais avançados de CBDC, eles têm seguido essa linha, né? Então, Coreia, Hong Kong, Singapura,
e outros países também estão nessa linha e a gente tem colaborado com eles na medida possível. A gente tem pessoal limitado, a gente tem muita necessidade de força de trabalho para desenvolver a nossa infraestrutura, para resolver os problemas das questões domésticas, mas a gente reconhece que é muito importante estar participando desses fóruns internacionais. Tanto que esse ano o Brasil está na presidência do G20 e 2 dos tópicos que nós colocamos para discussão no sistema financeiro internacional estão relacionados a isso. Um é sobre como a gente pode fazer mecanismos ótimos para ambiente de tokenização, quais seriam as melhores ferramentas, quais são os riscos, quais são as oportunidades que a gente tem. E outra seria quais são as melhores práticas para usar um ambiente de DLT para criar uma rede internacional para trocas de moeda entre os países, para pagamento cross-border, para trade finance, coisas similares. Então a gente tem acompanhado e de fato o Brasil está liderando essa discussão em alguns dos aspectos. Acho que um ponto que é legal também colocar aqui, fazendo um apanhado desses 132, 138 países que estão estudando o tema, basicamente se resume em 3 tipos de aplicação, né? Então você tem países que estão olhando para resolver problema interbancário, então um escopo mais limitado, né? Transferência de grandes quantias entre os bancos. Você tem um segundo modelo que está olhando para pagamentos instantâneos, né? Que no Brasil a gente já resolveu há algum tempo aí, principalmente com o Pix. E você tem o terceiro modelo, que aí é no qual o Brasil tá encaixado, que é o de fomento a novos modelos de negócio. Então acho que para quem está desde o início, assim, a gente já entendeu melhor, e aí para quem está fora gera realmente a confusão do modelo, mas uma vez que você entende ele, você vê que é isso, é fomentar a criação de novos modelos de negócio, né? Isso vira uma ferramenta com potencial de crescimento para as instituições, para o ecossistema financeiro nacional, né? Bem, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de troca de ideias, isso é muito importante. A comunicação e a transparência são um aspecto fundamental nesse projeto, dada a complexidade que ele tem, e deixar registrado aqui que sem a colaboração da sociedade, tanto da academia quanto do mercado financeiro, o Brasil não conseguiria estar avançando nesse tema tão complexo na velocidade que nós temos conseguido. Muito obrigado pela colaboração. Encerrar aqui, assim, a TecBan, muitas pessoas perguntam por que a TecBan está envolvida, né, nesse tema. E eu costumo falar lá internamente com o nosso time. A TecBan ela foi criada pelos seus acionistas para gerar eficiência para o mercado financeiro, né? E a gente trabalha há mais de 40 anos facilitando o acesso ao dinheiro. Então, eu converso lá com o nosso time que a gente tem o objetivo e o desafio agora de, nos próximos 40 anos, continuar facilitando o acesso ao dinheiro, não só no modelo físico, mas também no modelo digital. Então, a gente vem trabalhando desde o início lá do Lift Challenge, com estudos, com participação nos programas, contribuindo com o Banco Central, pensando sempre com esse foco, gerar eficiência. Então, a nossa proposição, nosso objetivo é ter uma rede que seja multi-ativos, que seja multi-liquidação, para que gere toda essa eficiência para o mercado. Então, obrigado aí pela oportunidade. Bom, eu agradeço aqui, é muito bom participar. A gente, obviamente, está trazendo nossa tecnologia de pesquisa, de desenvolvimento, para justamente poder trazer mais confiança, trazer mais segurança nesse ecossistema como um todo e permitir que esses casos de uso possam acontecer com toda a segurança. Bom, pessoal, então, antes de mais nada, queria agradecer novamente a oportunidade, né, e deixar aberto aqui o convite, né, para a gente explorar um pouco mais esse tema específico, que é um tema que o CPQD vem desenvolvendo e pesquisando há muito tempo, que é a identidade digital descentralizada. Eu acho que é importante a gente ressaltar que todo o desenvolvimento do CPQD é baseado em código open source, é baseado em padrões oficiais pelo W3C, órgãos como o IETF, porque nós temos aqui uma preocupação muito grande de, primeiro, desenvolver tecnologia nacional e que atenda às necessidades da sociedade, da indústria e dos governos, tá? Nesse sentido, não dá para fazer isso sozinho. Então a gente conta muito com a colaboração da própria comunidade, a gente participa dos fóruns, né,
da Hyperledger, da Linux, Open Wallet Foundation, CPQD é membro da Open Wallet Foundation, é membro do TOIP, que é Trust over IP, né, que é para interoperabilidade e governança também desses ecossistemas, e parcerias estratégicas, como a parceria que nós temos com a ClearSale, né, onde você tem os dados autenticados, a infraestrutura e identidade digital descentralizada, e a construção disso, que funcione para as nossas necessidades, é uma construção de um ecossistema. É muito desafiador, é complexo, mas nós temos que abraçar esse desafio e, de novo, estamos abertos aqui para construir juntos esse caminho aí da inovação no campo da identidade descentralizada, tanto para o Drex como para outros desafios. Obrigado. E eu queria, não tem como encerrar sem, e olha que a gente não combinou nenhuma das respostas, mas o posicionamento da ClearSale é o que vocês viram no vídeo aqui no começo, one step ahead, né? Então é estar um passo à frente. Estar para a gente um passo à frente na inovação, no segmento financeiro, é, de fato, estar num projeto desse nível, onde a gente começa pensando em CBDC e, claramente, a gente está fomentando um modelo de economia tokenizada, talvez um modelo com a melhor governança, e acho que a gente tem que ter muito orgulho disso, do próprio Banco Central, do papel que o Banco Central tem, mas também do papel do segmento financeiro como um todo. Talvez a gente tenha o segmento financeiro mais maduro e tecnológico do mundo. E a gente tem que ter bastante orgulho disso. Tem um papel forte do Banco Central, mas também dos atores do segmento financeiro que vocês representam. E quando a gente fala de identidade, junto com o CPQD, a gente está falando muito desse assunto. A gente está muito aberto, a gente está construindo um ecossistema e um modelo que pode servir, obviamente, a gente está conversando para encaixar isso no Drex, mas serve também para a gente pensar em outros ativos digitais. A gente tem um modelo de pilotos, se vocês quiserem, IPs e IFs aqui, conversar, a gente pode conversar para trabalhar em conjunto, e esse modelo a gente aprendeu muito dentro desse consórcio quanto é importante você ter pluralidade e, de fato, modelo de colaboração. Então, aqui a gente trabalhou com empresas, instituições financeiras diferentes, empresas de tecnologia que talvez tenham sombreamentos em tecnologias similares, mas quando a gente trabalha para um modelo novo, isso funciona muito bem. Então, para encerrar, fica aqui aberto o espaço para quem quiser conversar sobre isso, e aí agradecer nominalmente, obviamente, aos panelistas. Obrigado, Luiz, obrigado, Jean, obrigado, Fernando, obrigado, Fábio Araújo. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, e agora aberto aí o nosso almoço, por favor. Bom apetite.